Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han. E claro, vou começar uma nova série, né? Eu vou começar então a esmiuçar um novo livro, o último livro lançado no Brasil, né? Traduzido no Brasil, um livro também recente, porque é um livro publicado no ano de 2024, mas é um livro do ano de 2023, então é um livro bem recente. Vamos lá, o título desse livro é O Espírito da Esperança e olha que bonito o subtítulo, Contra a Sociedade do Medo, né? Byung-Chul Han que já usou expressões para designar a sociedade atual como sociedade do cansaço, sociedade paliativa, sociedade de desempenho, agora ele está chamando a sociedade atual de sociedade do medo e eu acho que ele tem razão. Dá para perceber pelo próprio prelúdio, né? A gente vai analisar hoje o prelúdio, quer dizer, a gente não está propriamente nem no primeiro capítulo, a gente vai falar de um prelúdio, né? E eu estou chamando aqui de Prelúdio à Esperança porque é o prelúdio do livro e, claro, é um livro que fala sobre a esperança, né? E ele então começa dizendo assim, o medo circula como um espectro, somos permanentemente confrontados com cenários apocalípticos, pandemia, guerra mundial e catástrofe climática. Não é isso que está acontecendo na atualidade, né? Está muito bem descrito, né? Experimentamos uma pandemia 2021, começamos a sair em 22, saímos plenamente em 23 e agora estamos até a próxima pandemia livres da pandemia. A gente fica flertando com uma guerra, né? Então a guerra entre russos e ucranianos, agora a guerra entre judeus e não sei se dá para dizer que é entre judeus e palestinos, ambas colocam a gente diante do medo de uma guerra generalizada, né? Que talvez seja isso que ele esteja chamando de uma guerra mundial, né? As potências, os grupos vão se alinhando e o risco de que essa guerra se generalize é grande. E claro, a gente vê o tempo todo as catástrofes climáticas vão se tornando cada vez mais comuns. Isso faz com que o medo esteja se difundindo, né? E aparentemente não existe por parte das grandes lideranças, né? Sejam os grandes líderes dos países ou as grandes lideranças internacionais, não existe aparentemente muita preocupação em agir para combater essas ameaças, né? Não existe um desejo talvez de colocar um fim a essas guerras, não existe aparentemente desejo de que essas catástrofes climáticas possam ser resolvidas, né? Não parece que haja no momento nenhuma ação coordenada por diversas potências no sentido de barrar as catástrofes, né? Ou agir para que elas possam ser amenizadas a médio ou longo prazo. Então o medo vai se difundindo, tá? E aí ele diz, no entanto, apenas a esperança nos permite recuperar a vida, que é mais que sobrevivência. Ela estende o horizonte do significativo, que revitaliza a vida e lhe dá asas. A esperança nos presenteia com o futuro, né? Quer dizer, quando estamos falando de esperança, é a ideia de que existe um futuro para nós, né? Claro que pode ser que as coisas estejam tanto quanto difíceis no presente, mas é preciso ter esperança, é preciso acreditar que as coisas podem vir a ser diferentes no futuro e isso é o que se chama de esperança. Então ele diz, né, ele vai explicando, né, por exemplo, o medo e o ressentimento lançam as pessoas nos braços dos populistas de direita que atiçam o ódio, né? Então a gente pode começar a discutir a utilidade de qualquer tipo de governo de direita, de esquerda, de centro, democrático, ditatorial. Se nós temos, por exemplo, uma catástrofe climática em andamento, por que esses governos não agem, né, sejam individualmente, seja coletivamente, para enfrentar essas catástrofes, né?
Então, parece que o que Byung-Chul Han está insinuando aqui é que existe um interesse em usar essas catástrofes para colocar medo nas pessoas, e quando as pessoas estiverem com medo, fica mais fácil que elas votem, sobretudo nesses grupos que prometem solução, né? Prometem colocar fim ao medo das pessoas, ou deslocam o foco desse medo de questões climáticas para questões secundárias. E ele diz, na sequência, medo e democracia são incompatíveis. A democracia prospera apenas numa atmosfera de reconciliação e diálogo. Aquele que dogmatiza suas opiniões e não escuta os outros não é cidadão, né? Então, para que a democracia funcione, é necessário que as pessoas dialoguem, e ao dialogar, elas vão ter esperança. Me parece que esse é o raciocínio, e a crítica dele à sociedade do medo é exatamente o fato de que esse medo é capitalizado politicamente, né? Hoje em dia temos até mesmo medo de pensar. A liberdade não é possível onde reina o medo. O medo e a liberdade se excluem mutuamente, né? Então, é bem interessante, né? Eu sou um professor relativamente experiente, né? Eu estou chegando já na casa dos 35 anos de experiência em magistério, né? 33 em magistério superior e 2 em ensino fundamental e médio. E eu percebo claramente, né, em 3 décadas e meia de ensino, como alunos e alunas estão cada vez menos pensando, né? Estão com muito medo de pensar. Quando você pede para que um aluno, uma aluna emita uma opinião sobre um texto que ele lê, sobre um tema que está sendo debatido, é extremamente difícil extrair alguma coisa. E eu percebo que isso vem se intensificando mais à medida que a gente se aproxima dos dias atuais. Ou seja, quando eu comecei a atuar como professor, era possível dialogar mais, as pessoas arriscavam mais, né? Bem, enfim, de certo modo eu concordo com o que o Byung está dizendo, e aparentemente a minha experiência empírica, a minha observação empírica, né, que é uma experiência um tanto quanto limitada, é óbvio isso, ela de certo modo parece que caminha na mesma direção daquilo que Byung-Chul Han está dizendo. Qual é o remédio contra o medo? Esperança. Então ele diz, a esperança, por outro lado, ergue indicadores e sinalizadores dos caminhos. Somente na esperança estamos a caminho. Ela nos dá sentido e orientação. Então ele está dizendo, a despeito de tudo aquilo que vem acontecendo no mundo, né, de fato existem questões que são preocupantes, a gente precisa ter esperança de que essas questões podem alcançar uma solução, ou pelo menos uma amenização num futuro próximo, num futuro a médio prazo, né? Depois ele faz um trocadilho, né, bem legal, né? O problema não é o medo da pandemia, mas a pandemia do medo, né? Quer dizer, nós tivemos uma pandemia, é óbvio que as pessoas, né, inclusive eu, ficamos com medo, né? Todos nós ficamos com medo, imagino, né? Talvez alguns com mais medo, outros com menos medo. Mas ele diz, mais grave do que a pandemia, o medo que as pessoas tinham da pandemia, é a pandemia do medo. Quer dizer, ele está dizendo, existe um medo se alastrando socialmente e é preciso combater o medo. Eu acho que é isso que ele está dizendo. As ações precisam de um horizonte de sentido, precisam ser narráveis. A esperança é eloquente, ela narra. O medo, por outro lado, é incapaz de falar, incapaz de narrar. Quer dizer, o medo não gera experiência, o medo deixa as pessoas acuadas, o medo deixa as pessoas com as bocas fechadas, né? Então, se de fato estamos vivendo tempos difíceis, há razões maiores então para a gente começar a acreditar e agir e falar e se posicionar e começar então a construir narrativas, né? A gente sabe que uma das estratégias de sobrevivência para o Byung-Chul Han é a narratividade, né? A narratividade traz no seu interior uma experiência, essa experiência de falar sobre aquilo que está acontecendo conosco é fundamental para que a gente supere os nossos problemas, né? Ao contrário do otimismo, que não carece de nada,
que não está a caminho, a esperança representa um movimento de busca, né? Então ele está dizendo, olha, esperança, ele começa a definir, esperança não é mero otimismo. Eu acredito que tudo vai ficar bom. Por quê? Porque eu acredito. O que ele está dizendo é, a esperança não é só acreditar que as coisas podem ser diferentes no futuro. Ele parece que está dizendo que a esperança pavimenta um caminho em direção ao futuro, né? Quer dizer, porque você acredita que o futuro pode ser diferente, então você começa a construir um caminho para o futuro. Me parece que aqui ele está chegando no cerne daquilo que ele entende como esperança, embora, claro, ele vai demorar o livro todo para poder fazer essa análise, né? E por fim ele diz assim, o regime neoliberal é o regime do medo, né? Quer dizer, pessoas com medo votam com medo e não pensando, refletindo, analisando o perfil dos candidatos, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Ele isola o ser humano ao torná-lo empresário de si mesmo. A competição total e a crescente pressão por desempenho erodem, né? Corroem a comunidade. E quando a gente se sente desconectado da comunidade, a gente fica com medo, porque a gente vai ter que resolver tudo sozinho. E a lógica neoliberal diz, você tem que lutar sozinho, você tem que lutar com as suas forças, você tem que lutar por si mesmo. E o Byung está dizendo, não, nós devemos estar conectados às nossas comunidades, devemos ajudar uns aos outros, precisamos estar conectados uns aos outros. O isolamento narcisista gera solidão e medo. Até mesmo o nosso relacionamento conosco está cada vez mais marcado por medos. Medo de falhar, medo de não atender às nossas próprias expectativas, medo de não acompanhar o ritmo ou medo de ficar para trás. É justamente esse medo, o bico, que aumenta a produtividade, né? Então as pessoas estão com medo, e o que resta para elas? Trabalhar para acumular, para gerar segurança, e esse acúmulo de bens materiais seria o principal elemento gerador de segurança para a maior parte das pessoas, e talvez essa seria uma das razões pelas quais as pessoas trabalham tanto e estão tão cansadas, ou seja, as pessoas não estão conseguindo viver, desfrutar da vida, e é sempre bom lembrar que a gente existe para desfrutar da vida. Por fim ele diz, a depressão é diametralmente oposta à esperança como paixão pelo novo. A esperança é o salto, o elan, o ímpeto que nos liberta da depressão, do futuro esgotado, né? Esperança é esperar, é acreditar, mas é também pavimentar um caminho para que o futuro seja diferente. Então, onde há uma situação catastrófica, ameaçadora se instalando, ao invés de medo, precisamos de esperança, precisamos agir para modificar as circunstâncias e oferecer para nós e para as próximas gerações um futuro diferente e melhor, né? E aí, você acredita que isso é possível? Você parou de acreditar? Ou você como Byung-Chul Han, uma pessoa com esperança? Eu tenho esperança, né? Eu tenho esperança. Há uma série de razões para eu ter esperança, né? E então, de certo modo, eu posso endossar essa fala do Byung-Chul Han. Posso endossar no sentido de que eu estou em sintonia, em acordo com aquilo que ele está dizendo, tá bom? A gente vai continuar explorando esse livro, virão outros vídeos e a gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!